Por que esse cara não ficou preso? Se ele tinha uma ficha extensa com a polícia e várias condenações com a justiça, por que infernos esse cara foi posto de volta nas ruas? Eles sabiam que ele não se comportava como um ser humano normal, que tinha mulheres como um alvo, para fazer as piores coisas possíveis. Mas mesmo assim, eles o deixaram ir embora. Esse cara entrou na minha vida para matar a minha filha e eu nunca vou perdoá-lo. Eu só desejo que ele queime no inferno por toda a eternidade. Será que estamos mesmo seguros dentro de nossas casas? Infelizmente, nos dias atuais, vivemos num mundo que nos faz sentir inseguranças para muitas coisas. Mas esse não era um pensamento comum na década de 90, principalmente se estivéssemos dentro de nossas casas. Hoje, eu vou contar para vocês o caso de Polly Klaas, uma garota de apenas 12 anos que não podia imaginar que a festa do pijama que ela organizou na própria casa acabaria em sequestro. Esse caso é extremamente chocante, com um crime bizarro de oportunidade que mostra onde a maldade e violência humana é capaz de alcançar a troco de nada. Polly Hannah Klaas nasceu no dia 3 de janeiro de 81, na Califórnia, Estados Unidos. Ela era filha de Eve e Mark Klaas, mas seus pais se divorciaram quando a menina tinha apenas 2 anos de idade. Polly ficou sob a guarda da mãe e tempos depois, quando ela estava com 6 anos, Eve conheceu Alan Nicol, com quem começou a se relacionar, se casou e teve mais uma filha chamada Annie. A essa altura, Mark também havia reconstruído sua vida e estava casado com uma mulher chamada Violet. Apesar de separados, o ex-casal tinha seguido com um divórcio amigável e mantinham um relacionamento tranquilo e respeitoso, principalmente por causa da filha. Polly era uma menina extremamente inteligente. É dito que ela era mais inteligente que a média para as meninas da sua idade, aprendia tudo com muita facilidade, era apaixonada por música, artes, gostava de estudar, de ler livros. Seu livro favorito era o Little Women, e eu estou dizendo o nome desse livro agora porque isso vai ser um fato curioso no final do caso. E ela também dizia que quando fosse adulta, queria ser atriz. Polly adorava assistir aos filmes da atriz Winona Ryder, que lá na frente também vai ter uma participação na história. Winona fez diversos filmes de grande sucesso, como Garota Interrompida, Os Fantasmas se Divertem, e ainda hoje se mantém nos holofotes, tendo como a mais recente participação de destaque na série Stranger Things. No início de 92, a mãe da Polly e o padrasto se separaram e Eve fixou residência em Petaluma, na Califórnia. Foi na cidade, mais especificamente no centro comunitário local, que Polly conseguiu uma vaga para aulas gratuitas de teatro. Juntando as atividades da escola em que ela estudava com as atividades do centro comunitário, Polly estava tendo aulas de música, dança, teatro, e por ter aprendido a cantar e tocar clarinete, ela foi selecionada para fazer parte da banda escolar. De fato, a menina estava dando os primeiros passos para realizar o sonho de ser uma artista. Só que, infelizmente, todos esses sonhos foram destruídos na noite do dia 1º de outubro de 93. Nesse dia, Polly, aos 12 anos, tinha convidado 2 amigas para dormir em sua casa e fazerem a festa do pijama. Elas eram Kate e Gillian. As meninas jogaram videogame, experimentaram fantasias de Halloween, que seriam algumas semanas, tomaram sorvete e estavam se divertindo bastante. Perto das 8 da noite, Eve estava meio indisposta, com dor de cabeça, e avisou as meninas que iria tomar um medicamento e se deitar com a Anne, a filha mais nova. Mas quanto a isso, estava tudo bem, já que as meninas estavam dentro de casa e seguras, aparentemente. Um pouco antes das 10, Eve levantou e foi até o quarto pedir para as meninas fazerem menos barulho. Por volta das 10h30, Polly foi buscar num outro cômodo alguns lençóis para as amigas dormirem, mas quando abriu a porta do quarto, ela se deparou com um homem alto, segurando uma faca enorme na mão. A princípio, ele disse que queria apenas dinheiro e que não machucaria ninguém, mas avisou que se elas gritassem, cortaria a garganta de todas elas. Ele perguntou qual das meninas morava lá, Polly disse que era ela,
e acrescentou que sabia onde poderia ter dinheiro na casa. Então, esse homem amarrou o pulso das 3 meninas usando um tecido branco que ele tinha consigo, depois mandou Polly se sentar na cama e reforçou as amarrações na Kate e Gillian, usando o fio do controle do videogame e uma alça de bolsa que ele encontrou no quarto. Depois disso, ele colocou fronhas de travesseiros em suas cabeças, impedindo que elas vissem algo, mas não impedia delas respirarem. Mandou que elas fechassem os olhos e contassem até 1000, pois quando acabassem de contar, ele já teria ido embora e Polly estaria de volta. Quando ele saiu do quarto levando a Polly, as meninas começaram a tentar desatar os nós, só que não foi fácil. Elas tentaram isso sem fazer barulho nem gritar, pois queriam se desamarrar e pedir ajuda a Eve com discrição. Elas tinham medo que, se gritassem ou fizessem barulho, esse homem pudesse fazer algo com Polly ou voltar para fazer algo com elas. As duas levaram cerca de 15 minutos para se soltarem, e depois disso correram para o quarto da Eve, avisando o que tinha acabado de acontecer. Ela, por sua vez, completamente desesperada, chamou a polícia, que rapidamente chegou ao local. No imóvel, os policiais fizeram uma vistoria no quarto e encontraram as tiras de tecido branco que não eram da casa. No tapete, eles encontraram um fio de cabelo, mas apesar de, mesmo estando com a raiz, não foi possível determinar de quem era, porque na época, lembrando, isso era 93, os exames de DNA não eram tão precisos como hoje em dia. Kate e Gillian foram ouvidas, contaram tudo o que presenciaram e aparentemente nada apontava para um suspeito conhecido. Isso dificultou muito o trabalho da polícia. Então, já na manhã seguinte, eles decidiram oferecer uma recompensa de $10.000 por informações que levassem ao paradeiro da Polly. Dias se passaram, o caso tomou uma proporção enorme e se expandiu por todo o país. A internet doméstica, naquela época, ainda estava engateando e, pelo que se tem registro, essa foi uma das primeiras vezes que o mundo digital foi uma das ferramentas usadas na divulgação de um caso de desaparecimento. Não havia na época redes sociais, eram mais sites de notícias e fóruns online para divulgar assuntos diversos, mas mesmo assim, de alguma forma, a ferramenta era essencial. As equipes de buscas contaram com cães farejadores e helicópteros que sobrevoaram a área de mata do bairro. Mais de 100 pessoas, incluindo policiais e voluntários, ajudaram. Como o tempo estava passando e nenhum novo fato estava sendo descoberto, o FBI foi acionado. Assim, uma nova equipe mais especializada foi na casa para uma perícia mais detalhada, onde dessa vez, com mais recursos, a polícia conseguiu identificar impressões digitais em uma das janelas do imóvel e uma impressão palmar, que é tipo uma impressão digital, só que da palma da mão, na cabeceira da cama da Polly. Além disso, os agentes fizeram um retrato falado com as informações que as amigas Kate e Gillian descreveram. As rádios de todo o país falavam sobre o caso. A foto da menina foi exibida em vários programas de TV e, com essa repercussão, a atriz Winona Ryder tomou conhecimento que a garota desaparecida era sua fã e decidiu ajudar a família, oferecendo uma recompensa de $200.000 para quem tivesse informações cruciais. Vale ressaltar que esse valor nos dias de hoje representaria algo em torno de $500 milhão. Então, o que eles tinham até o momento era um fio de cabelo, que poderia ser usado como comparação, digitais, impressão palmar, pedaços de um tecido branco e um retrato falado, mas ainda não tinham nenhuma informação concreta sobre quem era aquele homem e, infelizmente, muito menos o que havia acontecido com Polly. Quase 2 meses depois do desaparecimento, no dia 28 de novembro, as autoridades receberam uma ligação de uma mulher chamada Dana, que após caminhar pelo terreno da sua propriedade, encontrou objetos estranhos e achou que seriam de suma importância para a polícia averiguar. Ela tinha encontrado em uma área de mata um moletom de tamanho adulto, vários pedaços de tecido, fitas e uma meia calça vermelha. Os objetos estavam dispostos como se tivessem sido usados para amarrar alguém e descartados, e o que mais tinha chamado a atenção dela era que havia fios de cabelo em um nó de um dos tecidos.
Quando os policiais chegaram e analisaram tudo, Dana acrescentou uma nova informação. Ela disse que, no início de outubro, uma babá que ela tinha chamado para cuidar da filha durante uma noite que ela precisou sair, saiu do imóvel pouco antes da meia-noite e, no caminho, ela tinha visto um homem parado ao lado de um carro. Ele a abordou, pedindo ajuda, alegando que o carro estava atolado ou quebrado, mas ela disse que não tinha como ajudar e foi embora. Quando achou um telefone público, a babá ligou para Dana para avisar que tinha um homem com atitudes suspeitas perto da propriedade. Dana então ligou para a polícia apenas para que eles fizessem uma checagem. Quando os policiais chegaram, conversaram com o homem, que ainda estava lá, que disse se chamar Richard, mas alegou que não era da região, que estava perdido e que acabou ficando com o carro preso ali. A polícia revistou o homem, o carro, não encontraram nada demais e ele foi liberado. Só que, olhando os registros dessa ocorrência, as autoridades perceberam que aquilo havia acontecido no mesmo dia que Polly tinha sido sequestrada. Era muita coincidência. Enquanto uma equipe analisava com detalhes o local, uma outra equipe do FBI pesquisou melhor sobre quem era aquele homem. Ele se chamava Richard Allen Davis, de 39 anos, que já tinha um longo histórico de passagem pela polícia e justiça. Richard havia sido preso pela primeira vez em 66 aos 12 anos por crime de roubo. Depois foi preso mais 5 vezes durante a adolescência por conta de furtos e venda de drogas, mas sempre liberado rápido por conta da idade. Em 75, aos 21 anos, ele foi sentenciado a 19 anos de prisão por assalto à mão armada, mas acabou servindo apenas um e foi liberado. Em 77, aos 23, ele voltou para a prisão por invasão à residência e assalto à mão armada. Foi condenado a 6 anos de prisão. Em 85, aos 31, preso novamente por assalto à mão armada, sequestro, abuso e foi sentenciado a 19 anos de prisão, mas saiu da cadeia depois do cumprimento de 7 anos e 4 meses. Ou seja, uma ficha criminal completamente extensa. As evidências encontradas na propriedade de Dana foram comparadas ao material recolhido no quarto da Polly e foi constatado que elas eram compatíveis. Os tecidos coincidiam e até se encaixavam na forma em que foram cortados. Além disso, o retrato falado que as amigas da Polly fizeram era muito parecido com a foto do Richard. Como a polícia tinha um endereço dele no sistema, uma equipe de policiais foi até o local, só que ele não estava. Eles então decidiram fazer uma blitz ao redor do imóvel, na esperança que em algum momento ele aparecesse, e o plano deu certo. Algumas horas depois, Richard apareceu, foi detido e levado para a delegacia. Richard negou por dias que tinha feito algo com a menina desaparecida. Ele negava de todas as formas qualquer envolvimento no sequestro e desaparecimento. Só que os investigadores chamaram Kate e Gillian para fazer o reconhecimento do suspeito, e no momento em que elas viram o Richard, ambas disseram que, sem sombra de dúvidas, foi ele quem tinha entrado na casa naquela noite. Como suas digitais foram coletadas, tanto as dos dedos como a da palma da mão, os policiais estavam apenas aguardando o resultado das análises. E, para surpresa de ninguém, elas eram compatíveis. Ou seja, eles tinham todas as provas que precisavam para considerar o Richard o responsável. Contudo, a polícia não chegou a informá-lo que eles tinham todas essas evidências contra ele. Por exemplo, na hora do reconhecimento do suspeito, feito pela Kate e Gillian, elas estavam numa outra sala atrás de um vidro. Richard não tinha ideia dessas evidências e foi por conta disso que durante dias ele continuou negando tudo. No terceiro dia de detenção, a polícia decidiu informar sobre as evidências, com o intuito de conseguir uma confissão. Só que mesmo assim, ele continuava negando. No quarto dia de detenção, Richard recebeu a visita de um amigo que o informou que a notícia que ele havia sequestrado Polly já havia se espalhado, sendo publicado nos jornais as evidências que a polícia tinha contra ele, incluindo as impressões digitais e da palma, e esse amigo o aconselhou a confessar, a dizer onde Polly estava, ou as coisas poderiam ficar muito piores para ele.
Caso ele negasse até o fim e fosse considerado culpado no tribunal, ele facilmente poderia pegar a pena de morte. Percebendo então que não havia mais como negar o crime e não querendo esse fim para ele, Richard decidiu confessar. Ele disse que no dia do crime saiu de uma casa de recuperação onde estava internado para poder visitar a mãe que morava em Petaluma, mas no caminho começou a beber, fez uso de drogas e quando passou em frente à casa da família da Polly, percebeu que havia uma janela aberta e decidiu entrar. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e a partir desse momento ele alega que não se lembra de absolutamente nada. Quando retomou a consciência, ele já estava dentro do carro, com a Polly amarrada no banco traseiro, chorando e dizendo que seus pulsos estavam doendo porque os nós estavam muito apertados. Ele disse que soltou um pouco os nós e quando o carro dele parou de funcionar, ele percebeu que não era uma boa ideia ficar com a menina ali na estrada. Ele a levou para o meio da mata, cerca de 50 metros, e a deixou lá. Ao voltar para o carro, ele avistou uma mulher, tentou pedir ajuda, mas ela acabou indo embora sem nem ao menos conversar com ele. E no caso, essa mulher era a babá da Dana. Ele começou a pedir para os carros que passavam parar para tentar ajudá-lo, mas ninguém parou, a não ser a polícia, quando chegou e o abordou. Depois de resolver o problema do carro, ele voltou até a mata, pegou Polly e, com a menina no carro novamente, ficou sem saber o que fazer com ela. Ele não deu detalhes de como se deram os fatos a seguir, apenas disse que, antes de tirar a vida dela por sufocamento, a menina teria pedido para que ele não fizesse com ela o que o pai fazia, deixando subentendido que Polly sofria abusos pelo próprio pai, o que nunca foi confirmado. Richard disse que deixou o corpo escondido em um grande arbusto perto da estrada Highway 101. Ele aceitou levar os policiais até o local indicado e, ao chegarem lá, eles encontraram o corpo da Polly enterrado numa cova rasa. O julgamento do Richard começou em junho de 96. Ele estava sendo acusado de assassinato em primeiro grau, que tinham 4 qualificadores: invasão a domicílio, roubo, sequestro e abuso de menor. E mesmo tendo confessado o crime na delegacia, no tribunal, ele se declarou inocente. Segundo o que foi investigado mais a fundo antes das audiências, Richard teria tirado a vida da Polly no momento em que o carro parou, e não depois, pois acredita-se que ele não iria deixar a menina com vida no meio do nada, sendo que ela poderia gritar ou até tentar fugir. Então, toda a parte que ele disse que deixou a menina na mata e que posteriormente voltou para pegá-la, é muito provável que seja mentira. Ele já teria tirado a vida dela, se livrado do corpo, e quando o carro quebrou, tudo isso já tinha acontecido. Um fato curioso aqui e até intrigante é o seguinte: no momento da abordagem da polícia, quando o Richard estava com o carro quebrado, o sequestro ainda não tinha se tornado público, mas já era de conhecimento da polícia. Segundo as investigações, a central da polícia avisou pelo rádio às demais viaturas sobre o sequestro. Contudo, tudo indica que, no momento em que esse aviso foi disparado, foi o exato momento em que os 2 policiais estavam abordando o Richard fora da viatura e, por isso, numa infeliz coincidência, eles não tomaram conhecimento naquela hora. Mas, infelizmente, muito provavelmente, aquele momento já era tarde demais. O julgamento durou cerca de 10 semanas e, em setembro de 96, Richard foi considerado culpado e condenado à pena de morte. Ao sair do tribunal, Richard mostrou os 2 dedos do meio para as câmeras que transmitiam o julgamento para todo o país. Hoje, ele está com mais de 70 anos e permanece no corredor da morte. Voltando um pouquinho no tempo, em 94, Winona Ryder participou do filme Little Women, inspirado no livro do mesmo nome, que era o favorito da Polly. Na época do lançamento, o corpo dela já tinha sido encontrado, mas o julgamento ainda não tinha acontecido. Winona dedicou a sua participação no filme à memória da menina, que infelizmente nunca teve a oportunidade de assistir à versão do seu livro favorito sendo interpretada pela sua atriz favorita.
Apesar do pai da Polly, o Mark, aparecer na mídia durante todo o processo da investigação e julgamento, a mãe dela sempre esteve em contato com o ex-marido, mas preferiu lidar com a sua dor de forma reservada, se fazendo presente nas audiências, mas nunca aparecendo em público ou dando qualquer entrevista. O corpo da Polly foi cremado e, com o intuito de não terem a cobertura da mídia durante o funeral, a família fez a cerimônia de forma privada, em um local não informado. Em uma entrevista a um documentário sobre o caso Polly, Mark deu o seguinte depoimento. Por que esse cara não ficou preso? Se ele tinha uma ficha extensa com a polícia e várias condenações com a justiça, por que infernos esse cara foi posto de volta nas ruas? Em 1978, ele foi diagnosticado como um psicopata sexual. Eles sabiam exatamente quem ele era, o que ele era. Eles sabiam que ele não se comportava como um ser humano normal, que tinha mulheres como um alvo, para fazer as piores coisas possíveis. Mas mesmo assim, eles o deixaram ir embora. Por quê? Esse cara entrou na minha vida para matar a minha filha e eu nunca vou perdoá-lo. Eu só desejo que ele queime no inferno por toda a eternidade.